Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma excelente notícia para a Petrobras, pessoal. Então, teve finalmente a aprovação para a margem equatorial, um projeto que promete dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. E esse projeto, pessoal, pode fazer a Petrobras se valorizar fortemente na bolsa e ainda por cima pagar excelentes dividendos para os investidores. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar como que esse projeto poderia destravar um valor imenso para a empresa e o quanto de dividendos que a Petrobras pode anunciar e até quanto que esse projeto pode beneficiar as ações da empresa. Quanto será que isso vai fazer a ação se valorizar? Vamos definir isso aqui neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal e perceba que eu tenho 10,26% da carteira nas ações da Petrobras, tá? Tratando-se aqui, ó, dessa margem equatorial, finalmente, tá? O IBAMA, que é o órgão regulador deste projeto, aprovou, né, a entrada da Petrobras na margem equatorial. E isso, como eu falei para vocês, pode trazer um benefício incrível para a empresa. Essa aprovação veio aqui no dia 24 de setembro, né, onde teve ajustes para a concessão da licença final para a petroleira. Mas, pessoal, antes da gente falar sobre margem equatorial, falar ali, né, perspectiva, se a ação tá barata, dividendos, vamos falar aí sobre como a empresa ganha dinheiro. Porque quando o pessoal fala de Petrobras, todo mundo tá acostumado a falar somente de política, governo de esquerda, governo de direita, e esqueça tudo isso, pessoal. Quando você fala sobre Petrobras, você tem que falar sobre o principal produto que a empresa vende, que é o petróleo, tá? O petróleo é o carro-chefe aqui nos resultados da Petrobras. E percebemos o seguinte, tá? Perceba que 74% da receita está no Brasil e grande parte da receita da Petrobras está para o petróleo, os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Então a Petrobras, ela tem poder sim de fazer preço aqui no Brasil no preço dos combustíveis, tá? E traz aí tecnicamente uma influência muito grande aqui na economia brasileira. E aí, pessoal, sabe qual é o mais interessante? Que quando a gente fala de petróleo, precisamos focar na commodity, não tem jeito, tá? Temos que olhar para o Brent, o preço do barril do petróleo. E hoje a Petrobras, ela está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro que a dívida líquida da empresa está hiper mega controlada. Hoje temos uma dívida líquida muitíssimo controlada, pessoal. 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Fora que a empresa ela tem um custo de extração extremamente baixo. O custo de extração hoje aí da Petrobras fica na faixa de 28 dólares o barril, pessoal. Esse custo foi diminuindo muito no longo prazo, tá? O que foi aí tecnicamente deixando o risco da empresa bem mais reduzido. Excelente notícia para os investidores, tá? E outro fator é que o mercado não é nada bobo. Ele não vai deixar o preço da commodity se desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção das petrolíferas no mundo, tá? Então isso aqui é irreal de pensar. Isso aqui é o óbvio, eu falo pra vocês em vários vídeos aqui no canal sobre Petrobras. Inclusive o pessoal tava até falando pra mim, né? Nossa, Pablo, você tá muito repetitivo, mas pessoal, não tem jeito, tá? Esse mês os vídeos de Petrobras têm me rendido muitas visualizações e eu percebo que vocês estão gostando, porque vocês deixam like, vocês comentam, tá? Então eu vou trazer aqui o que tem mais aí de frequência, que tem gerado
rendimento aqui no canal, tanto para mim como valor para vocês, tá? Mas eu tenho postado também sobre outras empresas, Vale, Banco do Brasil, BR Partners, postei vários outros vídeos aí para vocês, tá bom? Voltando aqui, ó, para o barril do petróleo, então é tecnicamente isso. A Petrobras está bem protegida, é custo de extração baixo, é potencial, né, de tecnicamente o mercado não deixar afundar tanto. Isso traz uma proteção para o investidor muito grande. E o mais interessante é que mesmo que com esse barril de petróleo, né, mais reduzido, não no nível aí, né, muito agradável, como a gente observou no ano de 2022, a empresa ainda tem conseguido gerar um resultado bastante positivo, na faixa de 9,2 bilhões por trimestre, 9,2 bilhões de dólares. Se eu colocar isso aqui em reais, a gente tem tecnicamente aqui o EBITDA em reais em 49 bi. Se eu multiplicar por 4, isso nos dá um EBITDA de 197 bilhões por ano. É uma máquina de gerar dinheiro, mesmo com o barril de petróleo mais depreciado. Fora que hoje a empresa, ela tá aí com uma política de pagar 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos, fora o mínimo que ela paga para o investidor, que é, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga o mínimo aí, pessoal, né? Na faixa de 4 bilhões de dólares. Então, supondo o seguinte, se ela pagar o mínimo para o investidor e supondo que o operacional vai ser parecido, podemos ter um dividendo no pior momento para a Petrobras de 9,8% ao ano. É um belíssimo dividendo para o investidor, tá? Trazendo aí um bom retorno. Fora que se a empresa continuar mantendo uma taxa de crescimento média na faixa de 9% ao ano, o retorno embutido no preço da ação no pior cenário pode ser de 18% ao ano. E se a empresa pagar mais dividendo, o retorno pode chegar em 22% ao ano. Detalhe que nos últimos 10 anos, Petrobras entregou de retorno mais de 1.500%, o que dá uma taxa equivalente anualizada na faixa, né? Se nós considerarmos aqui, de 32,75% ao ano. Quer dizer aí, né, que a Petrobras multiplicou o capital de muitas pessoas, de muitos investidores no longo prazo. E claro, com essa margem equatorial aí entrando em vigor, eu acredito que vai trazer sim um belíssimo retorno para a Petrobras, pessoal, porque vejam só, tá? Essa margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras. E o engraçado é que mesmo após a aprovação desse projeto, a empresa caiu na cotação, porque o mercado está especulando aí que a Petrobras falhou em um simulado de resgate de animais na bacia da Foz do Amazonas. Então o pessoal tá caindo em cima aí, né? O mercado caindo em cima da Petrobras. Consequentemente, é uma oportunidade. A ação caindo com o projeto sendo aprovado, para mim, é uma belíssima oportunidade. Lembrando que nada se trata, obviamente, né, de recomendação de compra ou de venda. Pense o seguinte comigo, pessoal. Se temos uma empresa com uma capacidade de produção podendo dobrar no longo prazo, uma empresa com custo de extração se reduzindo cada vez mais, risco se reduzindo, tá? Com uma empresa com uma dívida líquida controlada, preço de commodity estável com perspectiva de alta e uma política de dividendo sólida, eu acho que tem tudo a favor de gerar uma boa geração de valor para o acionista. Por mais que tenha um dedo do governo, eu acho até que é bom uma empresa estatal, porque o governo pode proteger a empresa caso alguma coisa aconteça. Tem tecnicamente, né, o respaldo do Estado, porque se a Petrobras passar por alguma dificuldade, uma empresa privada não vai ser salva pelo governo. O Tesouro Nacional pode até imprimir dinheiro para salvar as estatais. Então, o pessoal fala mal das estatais, mas elas têm essa vantagem de você ter a garantia de que elas nunca vão quebrar, por mais que os estados possam ficar de lado, porque isso aí também pode acontecer, obviamente, né, com uma empresa privada. O resultado também pode ficar de lado. E agora, para vocês que estão engateando aí comigo até o final deste vídeo, tá? A Petrobras, com essa margem equatorial, vamos aqui para múltiplos. Eu acho que pode gerar muito valor agora. Pensem comigo o seguinte, tá? Hoje temos uma empresa cotada por 4,2 vezes de EV sobre EBITDA. A média da Petrobras é ser cotada em 7,5 vezes de EV sobre EBITDA. Pense comigo, se ela gerar 197 bi de EBITDA sem a margem equatorial, a empresa já está muito barata, porque para ela ser cotada pela média, as ações precisariam subir pelo menos, tá? Pelo menos 162% na cotação, ainda mais com a margem equatorial, que vai dobrar a capacidade de produção. Estão vendo aí o gatilho de geração de valor da empresa? O mercado não está falando isso para vocês. Colocando aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham, que é uma empresa da velha economia, dá sim para colocar o Graham no nosso cálculo sem problema nenhum. Preço justo de R$ 91, dividido por esta cotação, né? Na faixa aí
de 31 a 32 reais, temos um potencial de alta de 195% para as ações, então é um potencial de alta bem expressivo. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento com quanto a empresa vale, ele falava que abaixo de 1 é uma boa região de compra, porque denota que a ação está subprecificada. Podemos aqui perceber, né, que tecnicamente a ação está por um PEG Ratio de 0,45, então muito abaixo da média de 1. Perceba que a ação está absurdamente barata. Então é tudo a favor aí de gerar um bom resultado. Mas é claro que vamos ter bom senso, né? Os múltiplos estão baixos, esse projeto vai fazer sim a empresa dobrar a capacidade de produção, já tem apresentado projetos saudáveis mesmo sem a margem equatorial, porque a empresa já tem tido aumento na produção, já tem tido novas descobertas, licenciamentos, destaques operacionais bons. O cenário está muito bom para a empresa, mesmo com o Brent em queda. Imagina se de fato o Brent, o preço do barril, volte a subir, tá? O único ponto negativo que eu acho na Petrobras é que ela tem voltado para esse setor aí, né, de gás de cozinha, políticas públicas que não vão fazer aí, né, consequentemente, um resultado da empresa crescer. Porque a empresa, pessoal, ela é carro-chefe no petróleo. Ela tem que esquecer essa parte de refinos, tem que esquecer essa parte de gás de cozinha e focar no que geralmente gera valor. Mas não tem jeito, né? O governo gosta de politicagem, gosta de aí, consequentemente, né, fazer o bem-estar social e não a geração de lucro para o acionista. Temos que reconhecer isso. Mesmo com estes pontos aí, né, eu acho que a empresa ainda tem muito futuro. Não acho que é uma besteirinha ali do governo ou outra que vai fazer um projeto gigantesco acabar. Eu acho que a empresa tem muito a crescer nessa parte de petróleo e a margem equatorial pode trazer um resultado bem expressivo sim na Petrobras para quem está olhando para uma lupa de longo prazo. E para quem tem um capital investido, se ela continuar gerando eu supus aqui 26% ao ano no nosso cálculo, durante 30 anos, tá? Vamos supor isso aqui. Obviamente que é apenas uma suposição. Isso já é o suficiente para transformar 100 mil em 100 milhões, caso a empresa reporte 26% ao ano. Se você tem um capital menor, que é o meu caso ali na Petrobras, claro que eu vou acumular mais ações, mas apenas aqui a título, né, informativo, já é um capital de 13,3 milhões de reais. Então, entendendo o poder de você conseguir 26% ao ano durante 30 anos numa empresa, é muito poderoso. E Petrobras, desde o Plano Real, entregou mais de 20% ao ano, tá? Para você, obviamente, que pegou em fundo de ciclo, não comprar em topo de ciclo, senão aí de fato você vai ter uma rentabilidade bem mais reduzida. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? A minha cabeça tá fritando de tantos números. Será que você tem alguma coisa que me proporcione praticidade, né? Mitigue meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isto, tá? E fora que ela contém mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real, sem você ter dor de cabeça nenhuma. É uma planilha muito completa. Segundo fator que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente, sem que você tenha que se ter um trabalho para isso. Porque já tem algoritmos que preparam isso aí para vocês, tá? E terceiro e último fator, tem aqui os melhores indicadores da bolsa, pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aí o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. E você ainda também tem preço teto projetivo. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, pessoal, mastigadinho para vocês, tá? Queria eu ter o conhecimento desse quando eu estava iniciando na bolsa. Certamente teria me evitado muitos erros e trazido um potencial de rentabilidade mais elevado na minha carteira. Por mais que na carteira de ações do canal eu tenha conseguido uma rentabilidade bem acima da média. Quando colocamos aqui, ó, eu consegui, pessoal, mais de 127% de retorno em 3 anos. Quando a gente aplica a taxa anual equivalente em cima disso, eu consegui uma boa rentabilidade. Porque 123% de rentabilidade em apenas ali, né, 3 anos e 2 meses, que seja, em 4, né, temos aqui uma rentabilidade média na faixa de 28% ao ano. Então, uma rentabilidade muito elevada, mas que foi conquistada comprando boas ações a bons preços e que paguem, obviamente, bons dividendos, tá? Bom, pessoal, né? Então, por este vídeo é isso.
Tá bom, o link estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal, pessoal. Basta você clicar ali em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Em particular, sigo comprando a empresa e vou aproveitando nesses preços baixos, mirando o médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!